Bem-vindas! Pupilas, sejam bem-vindas! Muito boa noite! Eu sou Paulinha Lanzilota, mentora de emagrecimento. Para você que não me conhece, seja bem-vindo nesse espaço dentro dos próximos 10 dias. Eu estarei aqui todos os dias, às 21 horas, trazendo para você uma informação que vai te dar, no final desses 10 dias, nós vamos construir a rota perfeita do emagrecimento. E para quem são feitas essas lives? São feitas para você, mulher que já tentou emagrecer, de algumas formas não teve resultado. Para você que tem uma relação difícil, sabe aquela relação dolorida com o emagrecimento? Não é uma coisa legal para você entrar em processo do emagrecimento ou qualquer que seja a sua questão. Se você quer emagrecer, tem dificuldade para isso, esse é o seu lugar. E eu vou te mostrar como. Para isso, fui desafiada a fazer 10 lives onde eu poderia mostrar todo o meu método de trabalho para pessoas que estão aqui todos os dias e que me acompanham. E esses 10 dias vão mostrar no passo a passo o caminho certo, ideal para o emagrecimento. Lembrando que para cada pessoa, para cada mulher, para cada história de vida, para cada caso, existe sim a rota perfeita do emagrecimento. E eu tô aqui para te ajudar a encontrar a sua. Bom, essa é a live 003, é a live número 3 dessa sequência de 10 lives que vão acontecer aqui nos próximos dias, né? Eu vou todos os dias em seguida, de segunda a sexta, aí eu dou uma paradinha para você no final de semana, para você dar uma descansada até dessa coisa de emagrecimento, e na segunda-feira a gente volta e aí faz mais 5 dias diretos, tá bom? Tudo isso pensando em te ajudar, então se eu fosse você, eu estaria de caderno e caneta na mão, porque o objetivo dessa live é te mostrar o que... é na verdade te mostrar que não existe a palavra o que no emagrecimento. O que eu mais quero te mostrar dentro dessa aula hoje é que o que não é a pergunta certa quando você precisa emagrecer. E normalmente a gente começa por ela. Então, presta atenção, olha que bacana essa reflexão. Não existe no processo de emagrecimento o que emagrece. Não existe. E eu vou te mostrar por quê nesses próximos minutos. Então, fica comigo, fica ligadinha aqui. Se eu fosse você, eu pegaria um papelzinho, uma caneta, para já anotar quais são as perguntas certas que vão levar você até o emagrecimento que você deseja. Então, para a gente começar, eu queria que você começasse pensando sobre isso, do tipo, você geralmente, quando busca emagrecer, fica ligado naquela, o que emagrece mais? Musculação? Pilates? Boa noite, Vivi! Será que é a musculação? Será que é o Pilates? Será que é o CrossFit? Será que é corrida? O que emagrece mais? Precisamos pensar sobre isso. E aí, quando você vai perguntar sobre a dieta, você também começa a se perguntar: o que emagrece mais? Será que é a low carb? Será que é tirar os carboidratos? Será que é parar de comer carne? Será que é parar de comer açúcar? Será que é tirar o glúten? O que emagrece mais? São essas as perguntas que normalmente as pessoas se fazem quando elas buscam emagrecer. Afinal de contas, a gente gostaria que tivesse mesmo um o quê. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Por que não existe o que emagrece? Porque emagrecimento é um contexto. E perguntar o que eu faço para emagrecer é você colocar toda a responsabilidade em uma coisa só. Então, o que? O chá que emagrece. O que? A dieta que emagrece. O que? O treino que emagrece. E a gente precisa combinar aqui nesta live entre eu e você que se o que emagrece realmente trouxesse bons resultados, a gente não estava aqui conversando agora sobre a rota perfeita do emagrecimento para você. Então, o que eu quero dizer é que você, a partir de hoje, e esse vai ser o nosso passo 3 da rota perfeita do emagrecimento, é mudar as nossas perguntas em relação ao emagrecimento. Em vez de perguntar o que,
a gente vai trocar de pergunta e a gente vai perguntar por quê. Gostou desse sotaque, né? Que é para ficar bem marcado na sua cabeça. Por que determinada estratégia, determinada coisa que a gente faz, e não é emagrece, é porque eu deveria fazer isso. Por que isso dá certo para mim? Ou por que isso não dá certo para mim? E eu sei que quando eu começo a falar sobre esse assunto, é muito difícil que a gente consiga visualizar. E é por isso que eu trouxe uma estratégia para você me ajudar a pensar melhor sobre esse assunto. Presta atenção. A última cliente que eu peguei na mentoria de emagrecimento me trouxe essa informação. O que ela tinha que fazer para emagrecer. Ela passou por uma outra profissional e ela recebeu a informação de que o que emagrecia de verdade, que ela tinha que fazer, que ela ia emagrecer, era retirar o glúten da dieta. Ok, até aí, ok. Se você está nessa live e não sabe o que é glúten, glúten é uma proteína que a gente tem no trigo. Então, a pessoa que retira o glúten da dieta, ela tira também da sua dieta tudo aquilo que tem farinha. Então, ela vai tirar, por exemplo, macarrão, ela vai tirar pães, tudo aquilo que tem farinha na sua composição não está na dieta dessa pessoa que retira o glúten para emagrecer. E aí, a minha pergunta para ela foi, tá bom, então tirar o glúten emagrece. A minha primeira pergunta foi, você emagreceu tirando o glúten? Ela, não. Aí eu, tá bom. E aí a minha segunda pergunta foi, você perguntou por que você deveria tirar o glúten da sua dieta? E nessa hora, gente, olha, toda vez que eu atendo alguém em consultório, que eu jogo isso, tipo, por que você não come glúten? Por que mandaram você fazer isso? A pessoa titubeia e fica aquele silêncio, sabe, meio que constrangedor? Sabe quando você assiste um filme e fica aquele cri, cri, cri e ninguém responde? Mais ou menos isso. E aí a minha conversa foi, porque existem motivos para você tirar o glúten da dieta. Por exemplo, não digerir bem o glúten. Então você come algo com farinha e a barriga fica grandona, estufada. Isso não quer dizer que você tem alergia, mas quer dizer que você não digere bem aquela proteína. Logo, ela não te faz bem. Se ela não te faz bem, ela te dá aquela sensação de estar muito estufada. Então, será que isso emagrece mesmo? Ou será que isso combate um sintoma de desconforto? Normalmente, a pessoa que se alimenta de glúten, ela come coisas que são mais saborosinhas, assim, e que tem geralmente um alto índice calórico e poucos nutrientes. Então, por exemplo, a pessoa que come glúten come pão e não come pouco pão. A pessoa que come glúten come bolo e não come um pedacinho de bolo. Então, o macarrão, e aí come aquela panelada de macarrão. Então, não é tirar o glúten da dieta que faz as pessoas emagrecerem. E sim, a pessoa que não digere bem, a pessoa que geralmente exagera quando consome alimento com glúten, seria legal que ela diminuísse ou retirasse por um momento. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é o glúten que emagrece, é a mudança no comportamento dessa pessoa que faz com que ela emagreça. E sabe o que acontece quando a gente não entende por que a gente precisa retirar isso da dieta? Porque é assim, ó. Quando a sua mãe, você chegava para sua mãe e falava, mãe, eu posso sair hoje à noite? Posso dormir na casa da minha amiga? E aí sua mãe falava assim, não. E aí você falava, mas por quê? Por que não? Não é assim? Mãe responde assim as coisas pra gente, né? Sim, por quê? Porque sim. Porque eu tô mandando. Não é? Minha mãe era cheia dessas. Minha mãe era meio bravona. É meio bravona, né? Então, do tipo, por que eu vou fazer? Porque eu tô mandando, eu tô pedindo, eu sou sua mãe, você aceita e faz. Gente, não é porque você quer, tá bom? Não é porque você quer, tá aqui, ó. Tá no seu subconsciente. Cumprir ordens nem sempre é a melhor forma de motivar uma pessoa que está buscando o emagrecimento. Geralmente, cumprir ordens faz com que aconteça exatamente o contrário, que ela desafie aquela ordem.
E aí, só porque a nutricionista mandou tirar o glúten da dieta, de repente, te deu uma vontade absurda de chegar na padaria 4 horas da tarde e comer todo o glúten possível que tem à sua disposição. Mas não é engraçado que justamente quando alguém manda você tirar algo da dieta, é geralmente nessa hora que você tem vontade de comer? Seria uma coincidência? Ou será que essa é uma reação do nosso subconsciente a se sentir manipulado? E por isso a gente não faz de propósito. Essas coisas fazem com que a gente comece a elaborar melhor as nossas questões sobre o emagrecimento. Então, por exemplo, seria ideal que quando você quer um resultado, você tente entender principalmente por que você não tem aquele resultado. Se você conhece alguém que emagreceu fazendo low carb, você tentou e para você não funcionou, em vez de se culpar, em vez de achar que você não é capaz, que você não é dedicada e uma série de outras coisas, comece a se perguntar por que essa dieta não funciona para você. Eu toquei nesse assunto à tarde e eu confesso que eu não gosto muito de polêmicas, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma burra, eu não gosto muito de polemizar. Mas geralmente, quando você pergunta para um profissional por que aquilo não serve para você, por que você fez, sei lá, tomou um medicamento e ele não te fez bem, por que você deveria tomar um suplemento ou por que aquele suplemento não funcionou para você. Quando você começa a questionar, você põe em xeque, inclusive, a qualidade do profissional que está te atendendo, porque ele vai ter que te explicar. Olha, o seu metabolismo não responde bem a isso. Quer ver? Por causa disso, disso, disso. Existem pontos. Ontem, se você assistiu a live número 2, você entendeu que no emagrecimento, no nosso processo, a gente tem alguns pontos cegos, que geralmente estão ligados ao nosso comportamento. 95% das nossas ações não são racionais. Elas são respostas comportamentais a tudo que você tem arquivado da tua história. Se 95% são reações comportamentais que você não racionaliza, o que você racionaliza então? 5% das suas ações são racionais. 5% daquilo que você pensa em fazer para emagrecer gera 5% de resultado. Meu Deus, é muito pouco. Treino é racional, você pensa para ir treinar. Dieta é racional, você calcula macronutrientes e pensa naquilo para você fazer. É extremamente racional. Como você se comporta em relação à dieta, em relação ao treino, a sua motivação, aquilo que você acredita que vai dar certo, aquilo que não dá certo, os seus sabotadores, tudo isso está dentro dos seus 95%. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E é por isso que a gente não pode apostar todas as nossas fichas apenas em uma estratégia. E é por isso que, mais uma vez, eu venho aqui te dizer que o que emagrece não funciona. Porque geralmente o que emagrece está naqueles 5% da racionalidade. O chá, a dieta, o treino, aquilo que você pensa em fazer e se obriga a executar, se você racionalizou, está dentro dos 5%. E o resultado é muito pequenininho, dentro de um contexto. Agora, quando você entende, quando alguém te explica por que aquilo funciona muito bem ou simplesmente porque aquilo de fato não funciona para você. Quando alguém te explica que você vai tirar o glúten da dieta porque a sua digestão não fica legal com ele e pede para você perceber, olha, faz o teste. Depois que você comer algo que tenha glúten, observa o seu abdômen, se ele fica dilatado. Provavelmente você não digere bem. Então, para a gente controlar esse desconforto, nós vamos tentar minimizar isso.
tá legal para você, quando você entende por que você tá fazendo aquilo, ninguém precisa mandar você fazer nada. É natural que você faça por conta própria. Afinal de contas, você entende o porquê que aquilo não funciona muito bem. Quando a gente descobre isso em relação aos nossos perfis comportamentais, eu consigo explicar para uma pessoa por que ela precisa da mastigação. O perfil compulsivo emocional, eu gosto muito de falar dele porque a maior parte das pessoas que precisam emagrecer tem o perfil compulsivo emocional alto, está ligado ao comportamento e ao bloqueio das emoções. Ele é um perfil, gente, que tem uma ansiedade em mastigar as coisas. Pega um compulsivo emocional e dá para ele uma dieta líquida. Gente, é dar um tiro no pé. É gerar uma série de reações de autossabotagem que às vezes não acontece durante a dieta líquida, mas acontece muito depois. E isso interfere demais no resultado final da pessoa. Mas por quê? Porque ela não perguntou. Não, eu vou fazer uma dieta líquida, eu não me dou bem. Por que não funciona para mim? Porque você tem um perfil, porque esse perfil precisa da mastigação, porque está direto à comunicação, a movimento da região do maxilar. Você precisa movimentar essa região para tirar de si a ansiedade. E por isso, para você, uma dieta líquida não é a melhor opção para emagrecer. Pode até ser que ela seja para outras pessoas, mas não para você. Mas adianta só você mandar a pessoa fazer? Não adianta. Não adianta mandar. Você precisa explicar o porquê. Então, quando você estiver preocupada em realmente ter resultados no emagrecimento, comece a perguntar para os profissionais que são responsáveis por você por que aquilo funciona muito bem ou simplesmente não funciona para você. Isso para tudo, gente. Olha, quando eu faço esse treino X, eu sinto dor nas costas. Professor, por que isso é tão incômodo para mim? Eu não tenho a menor motivação para fazer atividade física, mesmo sabendo que eu preciso fazer. Por que isso acontece comigo? E quando a gente coloca um porquê no meio da história, a gente se obriga a buscar soluções, a rastrear comportamentos. A gente busca o que é que de fato lá no fundo, lá no ponto cego da pessoa, o que é que de fato está atrapalhando essa pessoa a ter excelentes resultados. Por que para todo mundo funciona e para ela não? Quais são as condições que bloqueiam isso para a vida daquela pessoa? E se você não sabe, você não consegue medir. E se você não consegue medir, você não consegue ajustar. E se você não consegue ajustar, muito provavelmente você que está passando por tudo isso que eu estou te dizendo agora, não consegue fazer o peso da balança baixar. Então, ao invés de se perguntar todos os dias o porquê você não emagrece, o porquê você tenta fazer as coisas e aquilo não funciona, por que você vê as pessoas ficando mais bonitas e elas nem treinam direito e você se dedica tanto e não consegue, comece a se perguntar por que isso está acontecendo com você. Por que você tem tanta fome à noite? Será que a sua alimentação durante o dia, ela realmente está funcionando para você? Será que você não tenta restringir? Sabe aquele jejum que todo mundo fala assim, ó, eu não tenho fome de manhã. Eu não tenho fome de manhã. Nossa, fico tão bem sem comer pela manhã. Para mim é tranquilo só almoçar. Aí chega a noite, a pessoa tem uma fome, mas uma fome de leão, uma ansiedade de ficar mordendo. Aí ela acha que é ansiedade. Aí ela fala, chega a noite, eu fico ansiosa, eu sou muito ansiosa. Não, meu bem, não. Você só gera tanta restrição durante a manhã, que é a parte do dia onde você precisa de mais energia, de acordo com seu perfil comportamental, que chega à noite, é como se a bateria caísse de uma vez. E aí o corpo inteligente que é, ele vai te pedir comida em excesso. Porque foi você que restringiu. Mas você sabia por que isso acontece? Não. Você foi buscar soluções? Não.
Geralmente, quando você vai buscar a solução e a pessoa não tem a resposta pelo seu porquê, sabe o que ela faz? Te dá um remédio contra a ansiedade para dormir. Falei, né? Não gosto muito de falar de coisas assim, mais polêmicas, mas é isso. Você não descobre por que você tem aquela sensação. Você atribui aquela sensação a uma ansiedade exagerada. E na verdade não. Na verdade é só uma falta de equilíbrio de energia. Porque o seu perfil comportamental tem uma queda de energia muito brusca em certos momentos do dia. E isso gera uma fome, porque é a forma com que o seu corpo tem a responder a esse desequilíbrio. E isso automaticamente não acontece. Então, olha como as verdadeiras respostas para os seus resultados está no porquê aquilo funciona ou porquê aquilo não funciona de jeito nenhum para você. Quando você entende o porquê, você entende o que fazer. Aí sim, você vai para a estratégia certa. E eu vou te contar uma coisa, por experiência própria. Cada pessoa, gente, cada pessoa tem o seu porquê. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Quem não pode comer glúten porque tem uma falta de digestão dessa proteína é diferente de quem tira o glúten da dieta porque come demais. Para essas duas pessoas, a gente tem estratégias diferentes para não gerar restrição, para não gerar hipercompensação e para essa pessoa, quando voltar a comer, não ter consequências. É igual no treino. Se você tem um perfil que já tem uma tendência à flacidez, se você tem um perfil que já tem um metabolismo muito lento, pega essa pessoa e coloca ela num treino muito estressante. A gente vai piorar a vida dela. Mas a gente vai piorar a vida dela, gente, assim, ó, muito, muito. Só que isso acontece para todo mundo? Não. Tem a pessoa que vai fazer treinos enormes, estressantes, vão passar lá 1h30, 2 horas treinando e aquilo vai ser muito bom para controlar a ansiedade dessa pessoa. Tem a pessoa que se fizer o mesmo treino, sabe o treino o que emagrece? Ah, é esse treino aqui. Aí a pessoa faz. Para pessoas diferentes, ele gera resultados diferentes. Por quê, Paulinha? Porque uma pessoa tem esse perfil, outra pessoa tem esse perfil. Esse metabolismo funciona de um jeito por causa do perfil e esse aqui funciona de outro por causa do perfil. E a forma com a qual o corpo dessas pessoas vai buscar a compensação é completamente diferente. E é exatamente isso que faz pessoas iguais, amigas, fazerem a mesma dieta e terem resultados, sensações completamente distintas. É exatamente isso. Então, pare de perguntar o que eu tenho que fazer para emagrecer. E comece a perguntar, por que eu não estou conseguindo emagrecer? Um bom profissional vai fazer um rastreamento de tudo que você tem feito durante o dia, daquilo que você consome, dos suplementos que você toma ou deveria, de como está a sua saúde, como está a sua resposta metabólica, e ele vai conseguir te explicar, tintim por tintim, o porquê você não está conseguindo emagrecer. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a sua rota. A gente vai colocar você na sua rota perfeita do emagrecimento, que não é igual à rota de ninguém. Ela é sua, com as suas individualidades. Lá em 1910, quando eu me formei, a gente achava que o treino para emagrecer era fazer mais de 20 repetições. E o treino para ganhar massa tinha que ser 8 repetições. Era que nem uma caixinha. Quer emagrecer? Faz mais de 20. Quer ganhar massa? Faz só 8 repetições. E isso era amplamente divulgado. Era assim que a educação física meio que funcionava. A gente colocava as pessoas nas mesmas caixinhas. Em 1910, nós estamos em 2022, onde a gente tem digital, onde a gente tem a leitura da íris no telefone, onde a gente tem uma amplitude de conhecimento absurda, onde a gente pode fazer teste de DNA.
o teste do perfil. Então, por que a gente vai ficar insistindo, gente, numa coisa ultrapassada, que é dar a mesma fórmula mágica do emagrecimento e achar que ela vai funcionar para todo mundo? Jamais isso aconteceria, jamais. Então, o terceiro passo da live número 3, das 10 lives que eu vou fazer sobre a rota perfeita do emagrecimento, que é exatamente a rota, o roteiro que eu passo com as minhas mentoradas, é: não pergunte o que você tem que fazer para emagrecer. E sim entenda por que você não está emagrecendo, mesmo querendo emagrecer. E é essa pergunta que vai te levar para as respostas corretas que você espera encontrar e que vai potencializar os seus resultados. Então, fazendo um breve resumo, na live número 1, a gente falou o quê? A gente falou que você está começando do jeito errado. Na live número 2, ontem, eu falei sobre pontos cegos. E hoje, eu tô te ensinando a pergunta certa para fazer quando você deseja emagrecer. Vem muita coisa boa por aí. E essas 3 primeiras lives, elas tiveram tudo a ver com a tomada de consciência. Porque se você não tem consciência de quem você é, por que você não consegue ter resultados melhores? Oi, madrinha! Se você não tem a consciência de por onde você está começando, que não está dando certo, quem você é e quais são seus pontos cegos. E a live de hoje, que é por que você não consegue sair do lugar, se você não tem essa consciência, gente, para tudo. Continua tudo igual, você continua não tendo resultado nenhum. Então, são os 3 primeiros passos, na minha opinião, são os passos que a chave mental do emagrecimento, do resultado. E eu não gosto nem de falar de resultado, porque senão fica aquela coisa, sabe aquela coisa fadada a 10 quilos em X semanas? Não. Eu gosto de falar da nossa relação com o processo de emagrecimento. Uma relação sem ansiedade, uma relação sem cobranças, uma relação sem tantas frustrações. É isso que ter a rota do emagrecimento causa para a sua vida. Você muda a sua relação com o emagrecimento. Você não vive sendo a pessoa que é gordinha desde criança e que desde criança se vê tentando emagrecer e não consegue. Talvez você só precisasse olhar de um jeito diferente para a tua rota e assim ter excelentes resultados. Foi? Gente, se vocês soubessem a força que eu tô fazendo, que eu tô me segurando aqui para não ficar falando muito mais de 30 minutos, porque sabe que eu tenho muitos defeitos, né? Eu sou atrapalhada, eu sou perdida. Então, por exemplo, eu tô viajando e tô aqui, encostadinha num cantinho fazendo a live. Bom, mas tem uma coisa que eu sou, é pontual. Isso você pode esperar de mim. Eu não desmarco horários e eu não atraso. Então, foi prometido, 30 minutinhos de live, está feito, 30 minutinhos de live. Mais uma live que vai te dar mais um passo para a sua rota do emagrecimento. E a gente se vê amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Tchau!